Esta noite, revelamos o segredo que arqueólogos enterraram em gavetas seladas por décadas. Um que ainda sussurra nas ruínas de uma das cidades mais antigas do mundo. Um medo não de muralhas caídas ou trombetas sobrenaturais, mas de algo muito mais perigoso. Tecnologia antiga que não deveria existir. Muito antes de Josué e seus exércitos. Jericó guardava segredos sobre ressonância acústica, engenharia sísmica e conhecimento que desafiava sua época. Eles chamavam de sabedoria dos construtores. Uma ciência tão precisa que podia prever terremotos, mapear falhas geológicas e usar vibrações como armas. Não era superstição, era engenharia avançada. E funcionava. Quando arqueólogos desenterraram as ruínas em 1929, encontraram evidências impossíveis. Muralhas que caíram para fora, não para dentro. Camadas de cinzas de 1400 a.C., artefatos que não deveriam estar ali, mas quando tentaram publicar, os relatórios desapareceram. Foram reescritos, redatados, enterrados em controvérsias acadêmicas que duram até hoje. Esta história não é sobre milagres bíblicos, é sobre controle do conhecimento. Porque se povos antigos dominavam física acústica e previsão sísmica, nossa linha do tempo está errada. Se Jericó tinha tecnologia de ressonância há 3.500 anos, então perdemos séculos de história. E foi isso que instituições acadêmicas e religiosas temeram. A verdade destrói narrativas confortáveis. Esta é uma história longa. Prepare-se para uma jornada profunda pelos mistérios arqueológicos de Jericó. Uma investigação completa que vai durar 2 horas e meia. Acomode-se, relaxe e vamos começar. Deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda o algoritmo a levar esse tipo de conteúdo para mais pessoas que buscam a verdade, porque esta noite abrimos os arquivos proibidos de Jericó e as palavras ainda estão vivas. Agora, vamos falar sobre o que Jericó realmente era. Não havia placas turísticas, não havia guias. A história de Jericó deslizou para o conhecimento humano como um segredo enterrado por 8.000 anos. Quando arqueólogos britânicos chegaram em 1929, esperavam encontrar ruínas bíblicas. O que encontraram foi muito mais antigo. John Garstan, diretor da Escola Britânica de Arqueologia, cavou as primeiras trincheiras. À primeira vista, parecia apenas areia e pedras. Mas então, na profundidade de 6 metros, surgiu uma muralha. Depois outra, depois uma torre de pedra com quase 8 metros de altura. E a datação dizia 8.000 antes de Cristo. 6.000 anos antes de Josué existir, imagine estar naquele deserto escaldante da Cisjordânia, 258 metros abaixo do nível do mar, o local habitado mais baixo da terra, cavando e encontrando não apenas uma cidade antiga, mas a cidade mais antiga do mundo, com fortificações que desafiavam a cronologia aceita da civilização humana, dentro de semanas. Garstang percebeu algo perturbador. As camadas de Jericó não faziam sentido. Havia pelo menos 23 níveis de ocupação humana. 23 civilizações diferentes construídas uma sobre a outra. Cada uma destruída por algo violento. Cada uma reconstruída sobre as cinzas da anterior. Agora, vamos falar sobre os retratos mais antigos da humanidade. Em 1932, a equipe de Garstan encontrou algo que não estava procurando. Cavando através das camadas neolíticas, esbarraram em uma câmara funerária. Dentro crânios humanos, mas não crânios comuns. Crânios refeitos. Os mortos de Jericó eram decapitados após a morte. As cabeças eram separadas, os crânios limpos. Então, com argila úmida, artesãos modelavam os rostos de volta. Recriavam nariz, bochechas, lábios. Inseriam conchas nas órbitas oculares para simular olhos. Criavam retratos tridimensionais dos mortos. Esses crânios datam de 7.000 a.C. São os primeiros retratos conhecidos da humanidade, mais antigos que as pirâmides por 4.000 anos, mais antigos que a escrita por 3.000 anos, e revelam algo perturbador. Jericó tinha tradições funerárias complexas, arte sofisticada e uma relação com a morte que acadêmicos não conseguem explicar. Pergunte a si mesmo, por que preservar rostos? Por que gastar horas modelando traços faciais em argila sobre ossos? A resposta oficial é culto aos ancestrais. Mas alguns fragmentos de textos posteriores sugerem outra coisa. Eles acreditavam que conhecimento era transmitido através de rostos, que olhar para o morto era acessar sua sabedoria. 3 meses após a descoberta, os crânios foram transferidos para o Museu Britânico. A câmara foi reenterrada. Garstan nunca publicou análises completas, apenas notas breves em relatórios técnicos, como se alguém tivesse pedido silêncio.
Agora, vamos falar sobre a primeira fortaleza da história. Em 8.500 a.C., Jericó já era uma cidade fortificada. Tinha uma muralha de pedra com 3,5 metros de espessura, um fosso cavado na rocha ao redor, e uma torre circular de pedra sólida com 8 metros de altura e degraus internos em espiral. Os arqueólogos ficaram perplexos. Cidades fortificadas não deveriam existir no Neolítico. Não havia exércitos organizados, não havia estados, não havia razão para construir defesas tão maciças. E ainda assim, ali estavam, teorias proliferaram. Alguns diziam que era defesa contra inimigos, outros contra animais predadores, outros ainda contra enchentes. Mas a teoria mais perturbadora veio décadas depois. A muralha e a torre eram observatórios sísmicos, estruturas projetadas para medir vibrações da terra. Jericó está no Vale do Jordão, parte do Grande Vale do Rift, uma falha tectônica gigantesca que atravessa da África até a Turquia. É uma das regiões mais sísmicas do planeta. Terremotos constantes, tremores diários. E os habitantes de Jericó, há 10.000 anos, sabiam disso. A torre tinha marcações nas paredes internas, sulcos horizontais em intervalos regulares, como se estivessem registrando algo, medindo algo. E a muralha tinha uma construção peculiar, segmentos separados por juntas de expansão, como se fosse projetada para absorver vibrações sem desabar. Mas essa teoria nunca foi oficialmente aceita, porque implicaria que povos do Neolítico entendiam geologia, sismologia e engenharia estrutural. E isso reescreve tudo o que sabemos sobre a evolução do conhecimento humano. Agora, vamos falar sobre por que Jericó nunca morreu. No meio do deserto mais árido da Palestina, há uma primavera de água doce. Surge da terra como mágica, jorrando milhares de litros por dia. Em volta dela, um oásis verde, e em volta do oásis Jericó. A primavera é alimentada por aquíferos subterrâneos do Monte Carmelo, água que atravessa 150 quilômetros sob a terra, emergindo exatamente em Jericó. Os antigos chamavam de Primavera de Eliseu. Acreditavam que tinha propriedades místicas, que curava doenças, que concedia visões, solo de aluvião rico, água constante, luz solar 300 dias por ano. Jericó produzia trigo, cevada, tâmaras, figos. Era um paraíso agrícola em meio ao deserto, e por isso foi habitada continuamente por 10.000 anos. Destruída e reconstruída 23 vezes. Mas nunca abandonada, textos mesopotâmicos do segundo milênio chamavam Jericó de Cidade das Palmeiras. Textos egípcios a descrevem como posto comercial estratégico, textos bíblicos a pintam como fortaleza impenetrável, mas todos concordavam em um ponto. Quem controlava Jericó, controlava a entrada para Canaã. E talvez por isso, cada invasor que tomava Jericó também queimava seus arquivos, destruía seus templos, apagava sua memória, como se houvesse algo ali que precisasse ser esquecido. Agora vamos falar sobre o padrão impossível. Quando Garstanne mapeou as camadas de Jericó, encontrou 23 níveis de destruição. 23 vezes em que a cidade foi queimada completamente. 23 vezes em que foi reconstruída sobre as cinzas. Mas o perturbador não era a quantidade, era a regularidade. As destruições aconteciam em ciclos, aproximadamente a cada 250 anos. Como um relógio geológico. Análises de camadas de cinza revelaram temperaturas de combustão acima de 1.000 graus Celsius. Não eram incêndios acidentais. Não eram fogueiras, eram conflagrações totais, como se a cidade inteira fosse incendiada simultaneamente. E entre as camadas de cinza, camadas de entulho deslocado, pedras de muralhas, empilhadas em ângulos estranhos, tijolos espalhados em padrões radiais, exatamente o que acontece durante terremotos. Amos Nu, geofísico da Universidade de Stanford, estudou os registros sísmicos do Vale do Jordão, descobriu que terremotos destrutivos acontecem na região a cada 200 a 300 anos. O padrão corresponde exatamente às destruições de Jericó. Então, Jericó não foi destruída por invasores, foi destruída pela Terra, pelo planeta se rearranjando embaixo dela. E os habitantes sabiam disso. Por isso reconstruíam. Por isso ficavam, porque a primavera valia o risco. Mas a pergunta que ninguém faz é, se eles sabiam dos terremotos, por que não mudavam de lugar? A resposta está enterrada nos textos que queimaram. Talvez houvesse algo em Jericó que valia mais que segurança, algo que não podiam abandonar. Agora, vamos falar sobre a história que todos conhecem. Por volta de 1400
antes de Cristo, segundo relatos bíblicos. Josué e o exército israelita chegaram à margem leste do rio Jordão. Tinham acabado de sair do deserto após 40 anos. E diante deles, do outro lado do rio, erguia-se Jericó, a primeira cidade de Canaã, o portão da terra prometida. O livro de Josué descreve um cerco peculiar. Não havia arietes, não havia torres de cerco, não havia escalas. Durante 6 dias os israelitas marcharam ao redor da cidade em silêncio. Carregavam a arca da aliança, sacerdotes tocavam chifres de carneiro, mas não atacavam. No 7º dia marcharam 7 vezes. No final da 7ª volta, os sacerdotes sopraram as trombetas. O povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. Não foram derrubadas, não foram escaladas, simplesmente caíram. Como se a terra tivesse se aberto embaixo delas, o exército israelita entrou, queimou a cidade completamente e matou todos os habitantes, exceto Raabe, a prostituta que os havia abrigado. Josué pronunciou uma maldição. Quem reconstruísse Jericó perderia o primogênito ao lançar os alicerces e o caçula ao colocar os portões. Por séculos, essa história foi tratada como lenda, mitologia nacionalista israelita, narrativa de conquistas sem base histórica, até que arqueólogos começaram a cavar e encontraram evidências impossíveis. Agora, vamos falar sobre o homem que encontrou as muralhas caídas. John Garstin escavou Jericó entre 1929 e 1936. Usava métodos rudimentares para os padrões de hoje, mas revolucionários para a época. Mapeava cada camada, cada fragmento de cerâmica, cada pedra deslocada. Em 1930, encontrou as muralhas da Idade do Bronze, 2 muralhas paralelas separadas por 5 metros. A externa, com 2 metros de espessura, a interna com 4 metros, ambas feitas de tijolos de barro sobre fundação de pedra. E então veio a descoberta que mudaria tudo. As muralhas tinham caído para fora, não para dentro, como seria esperado em um ataque. Não desabaram verticalmente. Caíram para fora, tombando sobre o fosso externo, formando uma rampa de tijolos quebrados. Garstin ficou perplexo. Em 1931, publicou um relatório preliminar. As muralhas caíram de forma consistente com um tremor sísmico massivo. A distribuição de destroços sugere colapso simultâneo de múltiplas seções. Padrão incompatível com cerco militar convencional. Mais perturbador ainda, sobre os tijolos caídos camada espessa de cinzas. Evidência de fogo intenso imediatamente após o colapso. E entre as cinzas, jarros de cerâmica intactos, cheios de grãos carbonizados, como se a cidade tivesse sido queimada quando ainda tinha suprimentos. Como se o cerco tivesse sido curto. Garstin datou a destruição em 1400 a.C., exatamente quando a Bíblia situa a conquista de Josué. Ele publicou em 1934, a evidência arqueológica corrobora o relato bíblico de forma extraordinária. Mas essa afirmação desencadeou uma tempestade acadêmica que dura até hoje. Agora, vamos falar sobre a arqueóloga que tentou enterrar a verdade. Kathleen Kenyon chegou a Jericó em 1952. Britânica, rigorosa, meticulosa, introduziu técnicas estratigráficas revolucionárias. Escavava centímetro por centímetro, camada por camada, registrando cada fragmento de solo entre 1952 e 1958, reescavou as trincheiras de Garstin e chegou a uma conclusão explosiva. Garstin estava errado. A destruição não aconteceu em 1400 a.C. Aconteceu em 1550. Kenyon baseou sua datação em cerâmica cipriota. Fragmentos de vasos importados do Chipre, típicos do período entre 1600 e 1550 a.C., não encontrou cerâmica posterior, portanto, concluiu, a cidade foi destruída em 1550 e abandonada. Quando Josué teria chegado, em 1400, Jericó estava deserta há 150 anos. Essa conclusão foi celebrada por acadêmicos céticos. Finalmente, prova de que a conquista de Josué era mito. Finalmente, evidência de que a Bíblia não era historicamente confiável. Kenyon tornou-se heroína da arqueologia crítica, mas havia problemas. Kenyon nunca escavou uma casa completa em Jericó. Focou em pequenas trincheiras estratigráficas. Seu método era lento, minucioso, mas limitado. Ela cavou menos de 2% do sítio e morreu em 1978 sem publicar seus relatórios finais. Seus cadernos de campo foram organizados postumamente, publicados apenas em 1983.
e quando arqueólogos analisaram seus dados brutos, encontraram anomalias perturbadoras. Agora, vamos falar sobre o arqueólogo que reabriu o caso. Bryant Wood, arqueólogo da Universidade de Toronto, analisou os dados de Quênia em 1990. Descobriu algo que ela havia ignorado. Cerâmica local de Jericó continuou sendo produzida até 1400 a.C. A cerâmica cipriota que Quênia usou para a datação era importada, usada pela elite. Mas a cerâmica local, feita em Jericó, era mais comum e continuava aparecendo nas camadas até períodos muito mais recentes. Wood também reexaminou os escaravélidos, pequenos selos egípcios usados como amuletos. Castan tinha encontrado vários datados da 18ª dinastia egípcia por volta de 1400 a.C. Kenyon os descartou como contaminação de camadas superiores, mas o Wood demonstrou que estavam in situ, em suas posições originais, selados pelas camadas de destruição. Não eram contaminação, eram contemporâneos à queda da cidade, e então veio a evidência mais forte de datação por carbono 14. Análises feitas em grãos carbonizados das camadas de destruição revelaram datas entre 1410 e 1350 a.C., exatamente o período de Josué. Em 1990, Wood publicou sua conclusão: Kathleen Kenyon estava errada. A cidade de Jericó foi destruída por volta de 1400 a.C., não 1550. A evidência arqueológica é consistente com o relato bíblico. A reação foi furiosa. Acadêmicos acusaram Wood de agenda religiosa, de manipular dados, de ser fundamentalista disfarçado de cientista, mas os dados estavam lá e ninguém conseguiu refutá-los. Agora, vamos falar sobre a impossibilidade física. Em 1995, engenheiros estruturais analisaram os relatórios de escavação de Jericó, focaram no padrão de colapso das muralhas e chegaram a uma conclusão perturbadora: muralhas não caem para fora naturalmente. Quando uma muralha é atacada por árietes, cede para dentro. A pressão vem de fora, empurrando para dentro. Quando é escalada e derrubada, desaba verticalmente ou inclina para dentro. Quando desmorona por idade ou erosão, afunda sobre si mesma. Mas as muralhas de Jericó caíram para fora, tombaram sobre o fosso externo. Tijolos foram encontrados a distâncias de até 15 metros da base original, como se algo as tivesse empurrado de dentro para fora, ou como se a fundação tivesse sido arrancada lateralmente. A única força natural capaz disso é um terremoto, mas não qualquer terremoto. Teria que ser um tremor com epicentro diretamente sobre a cidade, com um movimento horizontal intenso, capaz de deslocar fundações de pedra lateralmente enquanto derruba tijolos para fora. Amos Noor, da Stanford, calculou que seria necessário um terremoto de magnitude mínima 6,5, com epicentro a menos de 5 km de profundidade, exatamente sob Jericó. E a probabilidade disso acontecer durante um cerco de 7 dias, astronomicamente baixa, a menos, é claro, que alguém soubesse quando o terremoto viria, e cronometrasse o cerco para coincidir com ele. Agora, vamos falar sobre armas sonoras antigas. Em 2015, físicos acústicos da Universidade de Tel Aviv propuseram uma teoria controversa. As trombetas de Jericó eram armas de ressonância, dispositivos projetados para amplificar frequências sísmicas naturais. A teoria funciona assim: o Vale do Jordão vibra constantemente. Microtremores sísmicos diários, imperceptíveis, mas mensuráveis. Essas vibrações têm frequências específicas, determinadas pela geologia local. E estruturas construídas sobre falhas sísmicas têm frequências de ressonância próprias. Se você produzir som na frequência de ressonância de uma estrutura, ela amplifica a vibração, como um copo de cristal quebrando quando uma cantora atinge a nota certa. A estrutura absorve a energia do som, vibra cada vez mais intensamente, até que as tensões internas ultrapassam a resistência estrutural, e ela colapsa. Os físicos calcularam que as muralhas de Jericó, com suas dimensões e materiais, teriam frequência de ressonância entre 60 e 80 Hz, exatamente a faixa de chifres de carneiro tocados em uníssono. Mas a teoria vai além. Se os israelitas também sabiam quando um microtremor sísmico estava chegando, através de observações de água de poços, comportamento animal ou outras técnicas antigas, poderiam sincronizar o toque das trombetas com o tremor natural, amplificando-o, transformando um microtremor em colapso estrutural,
soa impossível, mas em 1939, um engenheiro sueco chamado Henrik Gilson documentou monges tibetanos levitando pedras usando tambores e trompas. A NASA estuda levitação acústica desde os anos 60 e armas ultrassônicas são realidade militar moderna. Talvez Jericó não tenha sido o primeiro uso de armas sonoras. Talvez tenha sido o último registro de uma tecnologia esquecida. Agora, vamos falar sobre o que está em jogo. Se Jericó caiu em 1400 a.C., a cronologia bíblica está correta. Se caiu por terremoto sincronizado, a história de Josué tem base científica. Se trombetas amplificaram ressonância sísmica, então conhecimento avançado existia na Idade do Bronze. E tudo isso destrói narrativas estabelecidas. Acadêmicos seculares investiram carreiras em desacreditar a historicidade bíblica. Argumentaram por décadas que Êxodo e conquista são mitos fundadores, que Israel emergiu gradualmente de populações canaanitas, que não houve invasão. Admitir que Jericó confirma a Bíblia desmonta essa narrativa, mas há algo mais profundo. Se povos antigos entendiam sismologia, acústica aplicada e sincronização de eventos naturais, então não éramos primitivos. Não evoluímos linearmente de ignorância para iluminismo. Houve conhecimento avançado que foi perdido, e isso ameaça a narrativa progressista de civilização. Instituições religiosas também têm interesse em manter o mistério. Se Jericó pode ser explicada cientificamente, então não foi milagre, foi tecnologia. E se foi tecnologia, então Deus não interveio, então fé precisa ser redefinida. E isso assusta. Então ambos os lados, secular e religioso, preferem deixar Jericó enterrada em controvérsia, não resolvida, não explicada, suspensa entre mito e história. Mas evidências não desaparecem só porque as ignoramos. Elas esperam nas camadas de cinza, nos tijolos caídos, nos relatórios que ninguém lê mais. E agora começamos a mergulhar nos casos específicos, nas micro-histórias de descobertas e supressões, nas evidências que foram enterradas e nas perguntas que ainda não foram respondidas. Se você está gostando dessa história, deixe seu like se ainda não deixou. Isso realmente ajuda. E me conte nos comentários. Você acredita que povos antigos dominavam tecnologia acústica avançada? Quero saber sua opinião. Vou ler todos os comentários. Agora vamos continuar essa investigação. Agora vamos falar sobre arquivos que sumiram. Em 1936, John Garstan encerrou suas escavações em Jericó. Prometeu publicação completa de todos os dados: fotografias, mapas, análises de cerâmica, datações. Tudo seria disponibilizado para a comunidade científica. Em 1938, publicou um livro preliminar, The Story of Jericho, 300 páginas com conclusões gerais, mas prometia volumes técnicos detalhados, com todos os dados brutos, com todas as evidências. Esses volumes nunca foram publicados. Garstang morreu em 1956. Seus cadernos de campo foram doados ao Instituto de Arqueologia da Universidade de Liverpool e desapareceram, simplesmente desapareceram. Em 1984, um pesquisador chamado John Binson tentou localizar os arquivos de Garstan. Viajou a Liverpool, conversou com curadores, procurou nos catálogos, nada. Os cadernos de campo das escavações mais importantes de Jericó tinham sumido. Fotografias que Garstan havia tirado menos centenas delas também desapareceram. Apenas 12 sobreviveram, reproduzidas em publicações anteriores. O restante, perdido ou destruído, ou escondido em algum arquivo que ninguém admite ter. E sem os dados brutos, ninguém pode verificar as conclusões de Garstang, ninguém pode confirmar suas datações, ninguém pode reexaminar suas evidências. Ele simplesmente se tornou desacreditado por falta de documentação, como se nunca tivesse encontrado nada. Agora, vamos falar sobre como reescrever história. Quando Kathleen Kenyon publicou suas conclusões em 1957, não disse apenas que Garstan estava errado. Disse que ele era incompetente, que seus métodos eram primitivos, que suas conclusões eram motivadas por viés religioso. Indigna Jericho. Seu livro de 1957, Kenyon descreveu Garstang como bem-intencionado, mas metodologicamente inadequado. Disse que ele permitiu que fé bíblica contaminasse a análise científica. Pintou-o como amador piedoso, não arqueólogo sério. Essa caracterização foi aceita universalmente.
Livros didáticos de arqueologia passaram a citar Kenyon como autoridade definitiva sobre Jericó. Garstang foi relegado à nota de rodapé, um exemplo de como não fazer arqueologia. Mas havia ironia cruel. Kenyon também nunca publicou seus relatórios completos. Morreu em 1978 com a obra inacabada. Seus assistentes organizaram publicações póstumas entre 1982 e 1983, mas dados cruciais ficaram de fora. Cadernos de campo de Kenyon revelam que ela encontrou cerâmica local datando de períodos posteriores, mas escolheu focar apenas em cerâmica importada. Encontrou escaravelho dos egípcios da 18ª dinastia, mas os descartou. Suas escolhas metodológicas foram tão enviesadas quanto acusou Garstang de ser. E ainda assim, sua narrativa dominou por 40 anos, porque era conveniente, porque sustentava ceticismo acadêmico, porque permitia que professores universitários descartassem a Bíblia como fonte histórica. Pergunte a si mesmo, por que deixamos que uma arqueóloga que nunca publicou relatórios finais se tornasse autoridade definitiva? Por que aceitamos suas conclusões sem questionar seus próprios vieses? Talvez porque a verdade assustava mais que o mito. Se você está gostando dessa história, deixe seu like se ainda não deixou. Isso realmente ajuda. E me conte nos comentários. Você acredita que povos antigos dominavam tecnologia acústica avançada? Quero saber sua opinião. Vou ler todos os comentários. Agora vamos continuar essa investigação. Agora vamos falar sobre evidências que evaporaram. Em 1933, Garstang encontrou 52 vasos intactos na camada de destruição de Jericó, jarros de armazenamento ainda cheios de grãos carbonizados, vasos de cerâmica com insígnias que ele não conseguiu identificar, fragmentos com escrita proto-sinaítica, fotografou todos, catalogou todos, enviou desenhos técnicos para o British Museum e planejava análise detalhada após encerrar as escavações. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, tentou localizar os vasos, tinham sido transferidos para o Museu da Palestina em Jerusalém. Mas quando chegou lá, descobriu que 19 vasos tinham desaparecido durante a guerra, incluindo todos os que tinham insígnias não identificadas, incluindo todos com escrita proto-sinaítica. Os 33 vasos restantes foram transferidos para o Museu Rockefeller em Jerusalém, onde permanecem até hoje. Mas os desenhos das insígnias sumidas nunca foram publicados. As fotos desapareceram. E ninguém sabe o que estava escrito naqueles vasos. Em 2003, um pesquisador israelense chamado Amihai Mazar tentou localizar os desenhos de Garstang nos arquivos do British Museum. Encontrou apenas referências. Vasos com inscrições proto-sinaíticas, datação incerta, origem desconhecida, paradeiro atual desconhecido. Como se alguém tivesse deliberadamente apagado qualquer rastro daquela escrita. Como se o que estava escrito não pudesse ser revelado. Agora, vamos falar sobre cientistas que foram silenciados. Em 1989, Amos Nur publicou um artigo na revista International Geology Review, Título Earthquakes in Archaeological Context, The Biblical Account of Jericho. Argumentava que evidências sísmicas do Vale do Jordão corroboravam o colapso das muralhas por terremoto. O artigo foi ignorado pela comunidade arqueológica. Nenhuma citação, nenhuma resposta, nenhum debate. Como se não existisse em 1994, Nur tentou novamente, publicou o livro inteiro, Apocalipse, Terremotos, Arqueologia e a Ira de Deus. Documentava como terremotos do bronze explicavam múltiplas destruições bíblicas, incluindo Jericó, Sodoma, Gomorra. Revisores acadêmicos atacaram ferozmente. Disseram que era pseudociência, que misturava geologia com mitologia, que tinha agenda apologética disfarçada. Nur foi censurado em conferências, parou de ser convidado para painéis, mas seus dados eram sólidos. Registros sísmicos históricos do Vale do Jordão mostravam terremotos destrutivos em 1400 a.C., 700 a.C. 363 da Era Comum, 746, 1321, 1927. Ciclos regulares de 200 a 300 anos. Análises de camadas geológicas em Jericó revelavam deslocamentos de falha exatamente sob as fundações da cidade antiga. A cidade estava literalmente construída sobre linha de falha sísmica ativa. E ainda assim, mencionar terremotos em contexto de Jericó tornou-se tabu acadêmico, como se explicação científica fosse ameaça, como se mistério precisasse ser preservado. Agora, vamos falar sobre um arquivo que queimou. Em julho de 1957,
um incêndio destruiu parte dos arquivos da Escola Britânica de Arqueologia em Jerusalém. Oficialmente, causa foi curto-circuito elétrico. Não houve vítimas, mas documentos foram perdidos. Entre os documentos queimados, correspondência entre Gastan e o British Museum sobre as insígnias dos vasos de Jericó. Cartas trocadas com especialistas em escrita proto-sinaítica. Notas sobre análises químicas dos grãos carbonizados que nunca foram publicadas. Kathleen Kenyon estava em Jerusalém na época do incêndio, trabalhando em suas escavações de Jericó. Em carta para a colega em Oxford, datada de agosto de 1957, escreveu: "O incêndio foi infeliz, mas talvez necessário. Alguns documentos causavam mais confusão que esclarecimento. Que documentos? Por que eram confusos? Por que seriam necessariamente queimados?" Ela nunca explicou. 3 meses após o incêndio, Kenyon publicou o artigo em Palestinian Place Quarterly, redatando Jericó para 1550 a.C., descartando definitivamente a cronologia bíblica, sem mencionar os documentos queimados, sem mencionar as correspondências perdidas. Anos depois, um dos assistentes de Kenyon confessou à colega. Ela sabia que Garstan tinha razão sobre algo, mas dizia que publicar comprometeria a integridade científica da arqueologia palestina, que alimentaria fundamentalismo, que era melhor enterrar a verdade para proteger a narrativa. Talvez esse seja o verdadeiro pecado da arqueologia moderna. Agora, vamos falar sobre educação como controle. Entre 1960 e 2010, currículos de arqueologia bíblica em universidades ocidentais ensinavam Jericó da mesma forma, o modelo Quênia. Jericó destruída em 1550 a.C., desabitada quando Josué teria chegado. História bíblica era mito fundador nacionalista. A arqueologia provava isso. Livros didáticos repetiam a narrativa. Biblical Archaeology Review, revista respeitada, publicava artigos anuais reafirmando Jericó desmente a Bíblia. Conquista de Canaã nunca aconteceu. Israel emergiu gradualmente de populações locais. Estudantes que questionavam eram desencorajados. Se citavam Brian Wood ou dados de carbono 14, professores respondiam: "Isso é apologética disfarçada de ciência." Se mencionavam padrões sísmicos, ouviam: "Não misture geologia com teologia." Então gerações de arqueólogos foram treinadas para descartar Jericó como evidência bíblica. Foi pavloviano, mencionava Josué. A resposta automática era: mas Kenyon provou que não. Sem examinar dados, sem questionar premissas, apenas repetir a narrativa estabelecida. E funciona porque poucos leem relatórios técnicos originais. Poucos verificam dados brutos. A maioria confia em livros didáticos, em professores, em consenso. E consenso foi construído não sobre evidências, mas sobre supressão de evidências. Mas a partir de 2010, algo começou a mudar. Internet democratizou acesso a dados. Artigos técnicos ficaram disponíveis online, estudantes independentes começaram a questionar e a narrativa começou a rachar. Agora, vamos falar sobre destruir mensageiros. Quando Bryant Wood publicou sua reanálise em 1990, a reação foi brutal. Biblical Archaeology Review publicou resposta em 1991. Título Wood's Dating of Heritage and a House of Cards, o artigo, não atacava os dados. Atacava Wood, descrevia-o como arqueólogo com agenda evangélica, sugeria que trabalhava para instituições fundamentalistas, insinuava que datações de carbono 14 foram manipuladas. Nada disso era verdade. Wood era doutor de filosofia pela Universidade de Toronto, instituição secular. Trabalhou com Kathleen Kenyon pessoalmente em 1968. Suas análises de carbono 14 foram feitas por laboratórios independentes. Mas verdade não importava. O que importava era desacredita-lo, antes que suas conclusões ganhassem tração. E funcionou. Durante anos, mencionar Bryant Wood em círculos acadêmicos provocava olhos revirados. Aquele apologista. Em 2005, Wood tentou publicar a atualização. Incluía novas datações radiométricas, análises de nêutrons, estudos metalúrgicos de artefatos de bronze encontrados na destruição, tudo confirmava a datação de 1400 a.C. Todas as revistas arqueológicas mainstream recusaram publicação. Disseram que não havia interesse no debate, que a questão já estava resolvida, que reabrir o caso servia apenas fundamentalismo religioso. Wood acabou publicando em The Journal of Ancient Near Eastern Studies, revista menor, onde poucos arqueólogos leriam, onde poderia ser ignorado. Mas
pesquisadores independentes leram, blogueiros leram, youtubers leram e começaram a divulgar fora dos canais acadêmicos, além do controle institucional, e a verdade começou a vazar. Agora, vamos falar sobre iconoclastia acadêmica. As insígnias que Garstin encontrou nos vasos de Jericó não eram decorativas, eram símbolos religiosos, representavam divindades canaanitas que foram demonizadas por Israel. Em textos bíblicos, Canaanitas adoravam Baal, Asira, Moloch, deuses descritos como demônios, abominações, ídolos falsos, mas textos canaanitas contam história diferente. Esses eram deuses da fertilidade, da sabedoria, da cura, e Jericó, sendo cidade canaanita, tinha templos dedicados a eles. Garstin encontrou uma estrutura oval com altar central, restos de incenso, estatuetas femininas representando Asherah e vasos com inscrições em proto-sináitico dedicando oferendas. Se essas inscrições fossem traduzidas e publicadas, mostrariam que canaanitas não eram bárbaros demoníacos. Eram civilização sofisticada com religião complexa, e isso complicava a narrativa bíblica de conquista justificada. Então era mais fácil deixar os vasos desaparecerem. Mais fácil não traduzir as inscrições. Mais fácil manter canaanitas como vilões unidimensionais, porque se eram humanos complexos, então massacra, loss, não foi heróico, foi genocídio. Instituições religiosas tinham interesse em manter demonização, porque justificava ações de Israel, porque fazia Josué parecer herói, não conquistador brutal. Mas instituições seculares também tinham interesse, porque permitia descartar todo o episódio como mito. Se não podiam estudar os símbolos, podiam dizer que não existiam. Ambos os lados, religioso e secular, se beneficiavam de apagar os símbolos. Então apagaram. Agora, vamos falar sobre o que escapou da supressão. Nem tudo foi destruído. Fragmentos sobreviveram em coleções privadas, em museus obscuros, em gavetas esquecidas. Em 1988, um colecionador de antiguidades em Londres comprou lote de cerâmica não catalogada. Incluía 3 fragmentos de vasos de Jericó. Tinham selos de autenticidade da expedição de Garstin e inscrições em proto-sinaítico. O colecionador contratou epigrafista menos especialista em escrita antiga, menos para traduzir. A tradução dizia: para Shira, senhora da sabedoria, ofertamos grãos da colheita, que suas bênçãos protejam os muros. Data estimada, 1450 a.C. A tradução nunca foi publicada academicamente, mas circulou em fóruns de colecionadores. Foi fotografada, compartilhada e sobrevive em blogs e sites independentes até hoje. Em 2002, o Museu Rockefeller digitalizou parte de sua coleção. Incluía desenhos de Garstin nunca publicados, esquemas das muralhas com anotações, medições de deslocamento, de fundação, cálculos de ângulos de colapso. Um pesquisador israelense baixou os arquivos antes que fossem removidos, porque foram removidos 3 meses depois, e compartilhou em fóruns acadêmicos alternativos. Os desenhos mostram exatamente o que Garstin dizia. As muralhas caíram lateralmente, empurradas de dentro para fora. Em 2013, TikTok e YouTube começaram a divulgar essas imagens. Vídeos com milhões de visualizações mostrando os desenhos, comparando com teoria sísmica, explicando ressonância acústica, além do controle de revistas acadêmicas, além da censura institucional. E agora, a narrativa oficial não pode mais ser sustentada, porque os ecos permanecem nas margens, nos cantos esquecidos, esperando. Agora, vamos falar sobre Jericó não ser caso isolado. O mesmo padrão se repete em outros sítios bíblicos. Evidências encontradas, interpretações controversas, supressão acadêmica. Em Hazor, cidade no norte de Israel, escavações de 1950 revelaram destruição massiva por fogo, datada de 1400 a.C., exatamente quando Josué teria conquistado. Mas a descoberta foi minimizada, descrita como possível conflito local, nunca associada à conquista israelita. Em Ai, outro sítio da conquista, não encontraram cidade do bronze recente, e isso foi celebrado como prova de que Josué não existiu. Mas pesquisas posteriores sugeriram que Ai bíblico talvez fosse outro lugar mal identificado. Essa possibilidade foi ignorada na estela de Merneptah, monumento egípcio de 1207 a.C.,
a menção mais antiga de Israel fora da Bíblia. Diz: Israel está devastado, sua semente não existe mais. Prova que Israel existia como entidade reconhecível no século XIII. Mas acadêmicos passaram décadas tentando reinterpretar a palavra Israel como outra coisa. O padrão é claro: quando a arqueologia confirma a narrativa bíblica, é reinterpretada. Quando contradiz, é celebrada. O viés não é científico, é ideológico. E Jericó é o caso mais extremo, porque evidências são tão fortes que precisaram ser ativamente suprimidas. Não bastava a reinterpretação, foi necessário desaparecimento. Agora, vamos falar sobre como controlar o que é real. Controle de narrativa histórica não acontece através de conspiração organizada. Acontece através de incentivos acadêmicos, através de pressão de pares, através de controle de publicação. Se você quer carreira em arqueologia bíblica, não pode ser visto como apologista, não pode defender historicidade bíblica abertamente, não pode publicar conclusões que fundamentalistas possam citar, porque será ostracizado, não receberá financiamento, não publicará em revistas respeitadas. Então, autocensura acontece. Pesquisadores encontram evidências PR bíblicas e as interpretam de forma neutra. Ou simplesmente não publicam. É mais seguro, menos controverso, melhor para a carreira. Editores de revistas arqueológicas têm vieses, rejeitam artigos que pareçam apologéticos. Aceitam artigos que sustentem consenso secular. Não por má fé, simplesmente porque compartilham premissas. Porque foram treinados na mesma tradição. Porque ceticismo é visto como virtude científica. E financiamento vem de universidades seculares, de fundações que valorizam objetividade, de governos que não querem alimentar tensões religiosas. Então, projetos que podem confirmar Bíblia não recebem verbas. Projetos que a desmentem recebem facilmente. Não é conspiração, é sistema, é estrutura de incentivos que naturalmente suprime certos tipos de verdade. Por quê? Certas verdades são inconvenientes, porque ameaçam narrativas estabelecidas, porque requerem que admitamos erro. E Jericó é vítima desse sistema. Não porque evidências sejam fracas, mas porque são fortes demais, porque mudariam paradigmas, porque forçariam reavaliação de tudo que pensávamos saber sobre a emergência de Israel. Agora, vamos falar sobre o que está em jogo. História não é apenas passado. É fundamento de identidade, de narrativa nacional, de compreensão de quem somos. Para Israel moderno, historicidade de Josué valida a presença na terra. Se conquista aconteceu, então Israel tem reivindicação histórica milenar. Se não aconteceu, então é Estado colonialista moderno. A arqueologia de Jericó tem implicações políticas contemporâneas para cristãos e judeus. Historicidade bíblica valida a fé. Se eventos descritos aconteceram, então textos são confiáveis. Se são mitos, então fundamentos religiosos racham. Jericó é teste de veracidade escritural. Para acadêmicos seculares, demonstrar que Bíblia não é histórica valida secularismo. Prova que religião é construção humana, não revelação divina. Jericó é campo de batalha entre fé e razão, mas talvez a pergunta real seja outra. Não se Jericó caiu, mas como caiu. E se conhecimento científico de acústica, sismologia e sincronização de eventos naturais existia em 1400 a.C., então perdemos muito mais que uma cidade. Perdemos séculos de desenvolvimento tecnológico que foram esquecidos. E talvez por isso a supressão seja tão intensa. Não por causa da Bíblia, mas porque evidências sugerem que antigos eram mais avançados do que admitimos, que progresso não é linear, que civilizações perderam conhecimento que temos que redescobrir. E isso desafia a narrativa fundamental da modernidade, que somos o ápice da evolução humana, que antigos eram primitivos, que apenas nós temos ciência real. Jericó sugere humildade diferente, sugere que já fomos sábios antes, e esquecemos. Estamos na metade dessa jornada pelos mistérios de Jericó. Se essa investigação está te surpreendendo, deixe seu like. E nos comentários, me diga, qual dessas histórias te surpreendeu mais até agora? Sua interação mantém esse canal vivo. Agora vamos falar sobre textos que foram banidos. O livro de Asher é mencionado 2 vezes na Bíblia. Josué 10, versículo 13. 2 Samuel 1, versículo 18. Mas o livro em si não está na Bíblia. Foi removido. Classificado como apócrifo, cópias sobreviveram. Uma versão hebraica medieval
uma tradução inglesa de 1840, e nelas a história de Jericó é contada com detalhes perturbadores que a Bíblia omite. Segundo Yasher, Josué não apenas marchou ao redor de Jericó, ele tinha instrumentos de som que os levitas carregavam. Não eram apenas chifres de carneiro, eram trombetas de prata forjadas segundo instruções de Moisés, com medidas precisas que amplificavam sons específicos. O texto descreve: "E quando os instrumentos soaram em uníssono, a terra começou a tremer. E no 7º dia, após a 7ª volta, quando todos os instrumentos tocaram juntos, as pedras das fundações começaram a se mover. E o som era tão intenso que homens cobriam os ouvidos. E então as muralhas caíram." Esse detalhe, instrumentos com medidas precisas, sugere conhecimento de acústica, de frequências específicas, de ressonância calculada. Não era magia, era engenharia. Mas por que o livro de Yasher foi removido do cânon bíblico? Oficialmente, porque sua autenticidade era questionável. Porque versões medievais podiam ser falsificações. Mas talvez também porque descrevia tecnologia que não deveria existir na Idade do Bronze. Se Moisés tinha instruções para forjar trombetas com medidas precisas, então alguém lhe ensinou física acústica. E se alguém ensinou, então esse conhecimento existia. E se existia, de onde veio? Quem dominava a acústica avançada há 3.500 anos? Essas perguntas não têm respostas confortáveis. Então, foi mais fácil classificar o livro como apócrifo, removê-lo, deixá-lo nas margens, onde poucas pessoas leriam. Agora, vamos falar sobre os manuscritos do Mar Morto. Em 1947, beduínos encontraram jarros de cerâmica em cavernas perto de Qumran. Dentro, rolos de pergaminho com textos bíblicos datados entre 200 a.C. e 100 da Era Comum. Os manuscritos mais antigos da Bíblia, já encontrados entre os rolos. Havia um comentário sobre o livro de Josué, chamado de Pesher Josué. Apenas fragmentos sobreviveram, mas incluem descrição da queda de Jericó, com detalhes ausentes na Bíblia canônica. Um fragmento traduzido diz: "E quando o som atingiu o ponto designado, a terra respondeu, como Moisés havia ensinado usando o conhecimento que recebeu no monte, pois tudo vibra em sua própria frequência. E quando essa frequência é alcançada, até pedras se movem, né?" Esse fragmento nunca foi amplamente divulgado, aparece apenas em catálogos técnicos de Qumran, não foi incluído em traduções populares dos manuscritos do Mar Morto, como se fosse insignificante, como se não mudasse nada, mas muda tudo, porque confirma que judeus do 1º século a.C. acreditavam que Jericó caiu por ressonância acústica, que isso era conhecimento transmitido desde Moisés, que não era milagre inexplicável, mas aplicação de princípios naturais. E se textos de Qumran preservaram essa interpretação, então provavelmente era entendimento comum antes de ser suprimido. Antes de instituições decidirem que milagres não podiam ser explicados, que tecnologia antiga não podia ser reconhecida. Agora, vamos falar sobre textos egípcios. O Papironástase, datado de 1290 a.C., é carta de um escriba egípcio. Descreve suas viagens por Canaã e menciona Jericó. O texto diz: "Passei pela cidade das palmeiras. Seus muros são altos, mas trêmulos. A terra embaixo é instável. Tremores são frequentes. Os habitantes vivem com medo de que as pedras caiam novamente, pois já caíram antes. Muitas vezes. Novamente. Muitas vezes." O escriba egípcio sabia que Jericó tinha histórico de colapso de muralhas, que não era evento único, que era padrão e mais perturbador. Os habitantes sabem quando terremotos virão. Observam poços, observam animais, observam nuvens. Dizem que seus ancestrais aprenderam a ler sinais da terra, e quando os sinais aparecem, saem da cidade por dias. Conhecimento preditivo de terremotos no século 13 a.C., documentado por fonte egípcia não bíblica. Se canaanitas podiam prever terremotos, então israelitas também podiam. Josué podia ter cronometrado o cerco para coincidir com o tremor previsto. Não seria milagre. Seria estratégia militar baseada em conhecimento científico. Mas o Papironástase raramente é citado em discussões sobre Jericó. Fica em museus egípcios e em catálogos técnicos, não aparece em documentários. Não é mencionado em livros populares sobre arqueologia bíblica. Por quê? Porque complica narrativas simples. Porque sugere que antigos eram mais sofisticados do que admitimos. Agora, vamos falar sobre biblioteca que queimou. Ugarit era a cidade portuária na costa da Síria,
destruída em 1190 a.C. Quando arqueólogos franceses escavaram em 1929, encontraram Biblioteca Real, milhares de tabuletas cuneiformes, textos administrativos, religiosos, científicos entre elas, um texto chamado Manual dos Construtores, instruções para a fortificação de cidades, e incluía a seção sobre construir em terras que tremem. O texto descreve técnicas, fundações conjuntas de expansão, muros duplos com espaço intermediário para absorver vibração, torres com bases piramidais para distribuir peso, tudo projetado para resistir a terremotos. E então, uma seção perturbadora? Se inimigo conhece os ritmos da terra, pode usar contra ti, pois som amplificado no momento de tremor faz pedras dançarem. Nossos ancestrais usavam isso na guerra, mas conhecimento foi perdido. Nossos ancestrais usavam isso na guerra. Antes de 1190 a.C., antes de Ugarit ser destruída, havia conhecimento de armas acústicas sísmicas. E Ugarit lamentava que esse conhecimento tinha sido perdido. Mas se Ugarit perdeu o conhecimento, talvez outros povos ainda o tinham. Como Israel, recém-saído do Egito, onde Moisés foi educado em toda a sabedoria egípcia. Esse texto de Ugarit foi traduzido completamente apenas em 2007. Publicado em revista acadêmica obscura de estudos semíticos. Não recebeu atenção da mídia, não foi mencionado em conferências de arqueologia bíblica, simplesmente desapareceu no oceano de literatura acadêmica. Agora vamos falar sobre conhecimento que cruzou oceanos. O Códice Florentino é manuscrito asteca do século XVI, compilado por Bernardino de Sahagún Missionario Espanhol, documenta tradições astecas antes da conquista. No livro 11, a descrição de como astecas construíam templos. E uma passagem estranha. Os antigos sabiam fazer pedras cantarem. Quando o vento soprava em ângulos específicos, muros emitiam sons. E quando muitos muros cantavam juntos, a terra respondia. Mas espanhóis quebraram os muros. E o canto morreu. Arquitetura acústica. Estruturas projetadas para ressoar com ventos, para amplificar frequências naturais, em civilização que nunca teve contato com o Oriente Médio. E mais, nossos avós diziam que antigos de terras distantes também sabiam. Que construíram cidades que ouviam, que muros respondiam a trombetas, que pedras obedeciam ao som, como astecas sabiam de muros que respondiam a trombetas. Memória cultural universal de tecnologia perdida, ou conhecimento que se espalhou de fonte comum antiga. Arqueólogos acústicos modernos estudaram ruínas maias e astecas. Descobriram que templos em Chichén Itzá produzem eco que imita canto de Quetzal quando alguém bate palmas em ângulo específico. Que pirâmides de Teotihuacan amplificam certas frequências naturalmente. Que havia entendimento profundo de acústica arquitetônica. Se civilizações nas Américas dominavam isso, por que seria impossível no Bronze Médio do Oriente Médio? Por que Jericó seria exceção? Impensável. Mas conexões entre a acústica antiga e Jericó nunca são feitas em arqueologia mainstream. Os campos estão separados, né? Americanistas não falam com biblistas e padrões nunca são comparados. Agora vamos falar sobre Biblioteca de Alexandria. Em 48 a.C., incêndio destruiu parte da grande Biblioteca de Alexandria. Centenas de milhares de rolos queimados. Conhecimento de civilizações antigas perdido para sempre. Entre os rolos queimados. Segundo catálogos preservados. Textos fenícios sobre construção em terras instáveis. Manuais egípcios de instrumentos de som para guerra. Tratados babilônicos de predição de tremores pela observação de estrelas e águas. Todo conhecimento que iluminaria o que aconteceu em Jericó. Todo contexto que explicaria como povos antigos lidavam com sismicidade. Queimado? Foi acidente? Houve interesse em destruir esse conhecimento? Historiadores debatem há séculos. Mas o resultado é o mesmo. Não temos acesso às fontes que explicariam tecnologias esquecidas em 391 da Era Comum. Outro incêndio. Biblioteca Seropion, última grande biblioteca de Alexandria, destruída por cristãos durante conversão do Império Romano. Textos pagãos queimados deliberadamente. Conhecimento pré-cristal apagado. E em 1258, mongóis destruíram Casa da Sabedoria em Bagdá. Milhões de manuscritos jogados no rio Tigre. A água ficou preta de tinta. Conhecimento islâmico medieval perdido. Padrão se repete. Sempre que civilização muda, bibliotecas queimam. Conhecimento da era anterior é destruído. E cada geração tem que redescobrir o que ancestrais sabiam.
Jericó é vítima desse padrão. O conhecimento que explicaria como suas muralhas caíram estava em textos que queimaram. E agora só temos fragmentos, pistas, ecos de sabedoria perdida. Estamos na metade dessa jornada pelos mistérios de Jericó. Se essa investigação está te surpreendendo, deixe seu like. E nos comentários, me diga qual dessas histórias te surpreendeu mais até agora. Sua interação mantém esse canal vivo. Vamos em frente. Agora, vamos falar sobre Tesouro Escondido. Entre os manuscritos do Mar Morto, há um diferente, o rolo de cobre, gravado em lâminas de cobre oxidado, datado do 1º século da Era Comum. Não é texto religioso, é mapa de tesouro. Lista 64 locais onde ouro, prata e artefatos sagrados foram escondidos antes da destruição do Segundo Templo. Local número 43. Em Jericó, sob as fundações das muralhas antigas, 3 talentos de prata. E nas câmaras secretas do Palácio de Inverno, rolos de sabedoria dos antigos construtores. Rolos de sabedoria dos antigos construtores. Textos sobre como Jericó foi fortificada, sobre técnicas de construção, talvez sobre como as muralhas caíram. Arqueólogos tentaram localizar os tesouros do rolo de cobre desde 1952. Alguns locais foram identificados, mas a maioria permanece perdida, incluindo as câmaras secretas de Jericó. Em 2009, equipe israelense usou radar de penetração de solo em Jericó. Detectou câmaras subterrâneas sob as ruínas do Palácio de Inverno de Herodes. Mas quando solicitaram permissão para escavar, a autoridade palestina negou. Questões políticas, disputas territoriais, o conhecimento permanece enterrado. E talvez seja melhor assim, dizem alguns. Talvez os rolos devam ficar escondidos, talvez o conhecimento que contém seja perigoso demais. Agora, vamos falar sobre quando tudo mudou. Entre 1600 e 1200 a.C., bronze tardio, civilizações do Mediterrâneo Oriental atingiram ápice. Egito, hititas, Micenas, Canaã, comércio internacional, correspondência diplomática, troca de conhecimento, cartas de Amarna, menos correspondência diplomática entre faraós e reis canaanitas, revelam um mundo interconectado. Reis pedindo artesãos especializados, solicitando mestres construtores, compartilhando tecnologia. Nesse período, conhecimento de arquitetura sísmica se espalhou. Cidades no Vale do Jordão, Jericó, Assor, Megido, foram fortificadas com técnicas avançadas. Fundações flexíveis, muros duplos, torres extratérricas, mas também, nesse período, conhecimento de como destruir essas fortificações evoluiu, não mais por cerco prolongado, mas por sincronização com eventos naturais, por exploração de fraquezas estruturais, por ressonância acústica. Israel, emergindo do Egito, trouxe esse conhecimento. Moisés, educado como príncipe egípcio, tinha acesso a bibliotecas reais, a tratados de enrenária, a segredos militares, e transmitiu a Josué. Quando Israel invadiu Canaã em 1400 a.C., não veio como nômades primitivos. Veio com conhecimento estratégico, com entendimento de geologia local, com capacidade de sincronizar ataques com terremotos previsíveis. Jericó foi o primeiro teste. E funcionou. As muralhas caíram exatamente como planejado. Agora, vamos falar sobre como prever terremotos. Textos cuneiformes babilônicos do 2º milênio contêm diários astronômicos, registros de observações celestes correlacionadas com eventos terrestres, incluindo terremotos. Uma tabuleta traduzida em 1988 diz: quando Vênus desaparece por 3 dias e reaparece no leste, e a Lua está em sua fase crescente, e Júpiter está em oposição. A Terra treme na região de Canaã dentro de ciclo lunar. Correlação astronômica de terremotos. Não era superstição, era observação acumulada por séculos, padrões identificados empiricamente, e funcionava. Estudos modernos de sismologia confirmam que alguns terremotos têm correlação com ciclos lunares. Marés gravitacionais da Lua exercem tensão em falhas tectônicas. Em certas configurações planetárias, essa tensão atinge pico e falhas cedem. Babilônios sabiam disso, egípcios sabiam. E israelitas, educados no Egito, também sabiam. Josué podia ter consultado sacerdotes astrônomos, calculado quando configuração planetária favorável ocorreria e planejado o cerco de Jericó para coincidir. O livro de Josué menciona que Sol e Lua pararam durante batalha posterior em Gibeon.
sempre interpretado como milagre, mas talvez fosse referência astronômica, descrição poética de alinhamento planetário específico, momento em que forças gravitacionais atingiram um pico. Linguagem antiga era metafórica, eventos naturais eram descritos em termos dramáticos, mas sob a poesia havia ciência. Agora vamos falar sobre cura pelo som. Textos médicos egípcios, Papiro Ebers, datado de 1550 a.C., descrevem tratamentos usando cânticos e instrumentos. Frequências específicas para doenças específicas, para dor de cabeça persistente, cante nota que ressoa no crânio, mantém o som até vibração ser sentida. A dor se dissolverá. Para pedras nos rins, use flauta de junco afinada em frequência baixa. O paciente sentirá movimento interno, pedras se quebrarão em fragmentos pequenos. Medicina acústica no bronze tardio, documentada em textos médicos oficiais, medicina moderna redescobriu isso. Litotripsia, menos quebra de pedras nos rins por ondas de choque ultrassônicas, é tratamento padrão. Mas egípcios já faziam versão primitiva há 3.500 anos. Se dominavam a acústica médica, também dominavam a acústica estrutural. Se sabiam quebrar pedras em corpos humanos com som. Sabiam quebrar pedras em muralhas. E há mais. Textos egípcios descrevem casas de cura, onde pacientes ficavam em câmaras especiais. As câmaras eram projetadas para amplificar certos sons. Cânticos de sacerdotes ecoavam de formas específicas, criavam atmosfera de vibração que cura. Arqueólogos acústicos modernos estudaram templos egípcios. Descobriram que câmaras internas têm propriedades acústicas extraordinárias. Amplificam frequências entre 40 e 60 Hz, exatamente a faixa que induz estados alterados de consciência, que facilita a meditação profunda, que promove cura. Isso não era acidente arquitetônico, era design intencional. Conhecimento aplicado de como o som afeta corpo e mente. Agora vamos falar sobre religião como ciência. Textos védicos da Índia antiga menos Rig Veda, datado entre 1500 e 1000 a.C., descrevem o universo como vibração. Nada Brahma, tudo é som, criação começa com Om, vibração primordial, e incluem práticas, mantras, sons repetidos em frequências específicas para alterar consciência. Bhukti, menos cânticos comunitários que criam campo acústico coletivo. Nada yoga, menos união através de som. Não era apenas filosofia mística. Havia entendimento empírico de como o som afeta o cérebro, de como frequências específicas alteram ondas cerebrais, de como vibração coletiva sincroniza grupos. Textos budistas posteriores descrevem bols tibetanos, recipientes de metal que vibram em frequências harmônicas quando percutidos, usados para meditação, para cura, para alinhar corpo com cosmos. Análises modernas de bols tibetanos antigos revelam que foram fabricados com ligas de metal específicas, 7 metais diferentes em proporções precisas, para produzir harmônicos específicos. Isso não era acidente, era metalurgia acústica avançada e no Oriente Médio tradição semelhante. Shofar, menos chifre de carneiro usado em rituais judaicos, soprado em Rosh Hashanah, em Yom Kippur e, segundo tradição, em Jericó. Análises acústicas modernas de chofares antigos mostram que produzem frequências entre 60 e 80 Hz, quando soprados corretamente. Exatamente a faixa de ressonância estrutural, exatamente a faixa que afeta a consciência humana profundamente. Ritual não era apenas simbólico, era tecnologia. Som como ferramenta de transformação, de pedras, de mentes, de realidade. Agora, vamos falar sobre o que ainda está escondido. Arquivos do Vaticano contêm milhões de documentos. Alguns públicos, muitos selados. Entre os selados, segundo catálogos vazados em 2003, relatórios de escavações em Terra Santa, séculos XVI a XIX. Correspondência entre arqueólogos e papas sobre descobertas controversas. Um dos relatórios mencionados, Escavação em Jericó, 1783, por padre Giuseppe Bartoli, descoberta de câmara com inscrições em hebraico antigo, descrevendo o segredo das trombetas, artefatos confiscados e enviados a Roma. Esse relatório nunca foi publicado, os artefatos nunca foram catalogados publicamente. Simplesmente desapareceram nos depósitos do Vaticano. Em 2014, Wikileaks publicou documentos vazados de agências de inteligência israelenses, entre eles referência a Projeto Jericó, investigação militar de armas acústicas baseadas em tecnologia antiga, status,
classificado. Israel tem interesse estratégico em entender o que aconteceu em Jericó, tem recursos, tem acesso aos sítios e tem motivação, tanto religiosa quanto militar. Mas resultados de suas pesquisas não são publicados. O Museu Rockefeller em Jerusalém tem porões fechados ao público. Contém artefatos de escavações antigas que nunca foram exibidos. Segundo o ex-funcionário que falou anonimamente em 2011, há coisas de Jericó ali, coisas que complicariam narrativas, coisas que levantariam perguntas que ninguém quer responder. O conhecimento existe, está em arquivos, em depósitos, em cofres, mas permanece inacessível, porque verdade sobre Jericó ameaça muitos interesses, religiosos, políticos, acadêmicos, então permanece selada, e talvez nunca saberemos tudo. Talvez alguns segredos devam permanecer enterrados. Ou talvez, com o tempo, com pressão pública, com democratização de informação, os arquivos se abram e finalmente entendamos o que realmente aconteceu quando as muralhas caíram. Agora vamos falar sobre o instrumento que desapareceu. Em 1931, John Garstang encontrou objeto peculiar na camada de destruição de Jericó. Trombeta de bronze, não era chifre de carneiro, era metal, fundida com precisão, com câmaras internas que amplificavam o som. Fotografou o objeto, mediu dimensões, fez desenhos técnicos. Em suas notas escreveu: instrumento musical incomum, bronze com traços de estanho e cobre, forma cônica com espirais internas, produz som grave intenso quando soprado. Datação consistente com camada de 1400 a.C., planejava análise metalúrgica completa, mas em 1933, o artefato foi transferido para o Museu da Palestina e desapareceu durante a reorganização de 1937. Garstang procurou por anos, escreveu cartas indignadas para administradores do museu, mas recebeu apenas desculpas vagas. Perdi durante transferência. Possivelmente roubado, registros incompletos. As fotografias sobreviveram, mostram um instrumento sofisticado, com um design que não deveria existir na Idade do Bronze, com precisão que sugere entendimento de acústica avançada. Em 2016, engenheiro acústico neozelandês chamado James Reed analisou as fotografias, usou o software de modelagem para estimar propriedades sonoras, concluiu: esse instrumento produziria frequência fundamental de 72 Hz com harmônicos intensos, exatamente a faixa de ressonância estrutural de muralhas de tijolo de barro sobre fundação de pedra. Não era instrumento musical comum, era arma acústica, projetada especificamente para derrubar fortificações. Agora, vamos falar sobre dados que foram omitidos. Durante escavações entre 1952 e 1958, Kathleen Kane manteve registros meticulosos, incluindo mapas de deslocamento de rochas, de falhas nas fundações, de padrões de destruição. Esses mapas mostravam claramente as fundações de Jericó tinham sido deslocadas lateralmente, pedras movidas até 30 centímetros de suas posições originais, em direções consistentes com o movimento sísmico horizontal. Kenya reconheceu isso em seus cadernos de campo. Escreveu: evidência inequívoca de atividade sísmica. Múltiplas camadas mostram um padrão similar. Jericó foi destruída por terremotos repetidamente, mas quando publicou suas conclusões, omitiu os mapas sísmicos. Não mencionou deslocamentos de fundação. Focou apenas em cerâmica e datação, como se evidências geológicas não importassem. Por quê? Porque reconhecer terremotos validaria parcialmente o relato bíblico. E ela estava determinada a provar que Josué não conquistou Jericó, então ignorou evidências que complicavam sua narrativa. Os mapas só foram publicados póstumamente, em 1983, enterrados em apêndice técnico de volume acadêmico que poucos leram, onde não receberiam atenção, mas geólogos que os viram ficaram chocados. Era evidência clara de terremoto massivo. E quando correlacionado com datações de carbono 14, o terremoto aconteceu por volta de 1400 a.C., exatamente quando Josué teria atacado. Agora, vamos falar sobre exploração militar vitoriana. Em 1867, tenente Charles Warren, engenheiro do exército britânico, liderou a expedição arqueológica em Jerusalém e arredores. Incluindo Jericó, seu diário, publicado em 1870, descreve descoberta perturbadora. Cavamos trincheira através das ruínas de Jericó a 6 metros de profundidade. Encontramos câmara de pedra intacta. Dentro
esqueletos de 5 indivíduos e objetos de metal corroído. Entre os objetos, 7 tubos de bronze, aproximadamente 1 metro cada, ocos, com perfurações laterais como flautas, mas muito grandes para serem soprados normalmente. Pareciam ser conectados juntos, formando estrutura maior. Warren tentou fazer os tubos soarem, mas estavam oxidados demais. Levou um para Londres. Planejava a restauração e análise. Mas durante a viagem de retorno, o navio foi atacado por piratas no Mediterrâneo. Os artefatos foram roubados. Desenhos técnicos sobreviveram no diário de Warren. Mostram tubos com graduações precisas, com perfurações em posições calculadas, com design que sugere conhecimento de harmônicos e ressonância. Em 2012, o musicólogo britânico tentou reconstruir os tubos baseando Say nos desenhos de Warren. Quando conectou 7 réplicas e soprou ar através delas usando Foley, o som produzido era intenso, insuportável a curta distância. Literalmente fazia paredes vibrarem. Warren tinha encontrado as trombetas de Jericó, mas elas desapareceram para sempre, roubadas por piratas que não tinham ideia do que tinham. Agora vamos falar sobre evidência que não deveria existir. Tanto Garstang quanto Kenyon encontraram algo inexplicável em Jericó. Jarros de armazenamento intactos, ainda cheios de grãos carbonizados. Camada espessa, distribuída por toda a área da cidade. Isso é paradoxo arqueológico, porque cidades sitiadas consomem seus suprimentos, especialmente grãos. Moradores comem tudo que têm antes de se renderem. Invasores saqueiam o resto. Mas Jericó foi queimada com suprimentos intactos, como se cerco tivesse sido curtíssimo, como se não houvesse tempo para consumir os grãos, como se cidade caísse de repente inesperadamente. O livro de Josué diz que cerco durou 7 dias, apenas 7 dias, não meses, não anos, uma semana. E então as muralhas caíram. Se cerco foi curto, Jericó não se rendeu por fome, não foi tomada por ataque prolongado. Foi destruída rapidamente, violentamente, catastroficamente, exatamente como o relato bíblico descreve, exatamente como o terremoto faria. Análises dos grãos carbonizados revelaram outro detalhe: eram cevada, e estavam na fase de maturação de colheita de primavera. Abril ou maio no calendário moderno. O livro de Josué especifica que israelitas cruzaram o Jordão quando estava transbordando durante toda a época da colheita. Abril ou maio, época de degelo nas montanhas do norte, época em que Jordão transborda, exatamente quando grãos indicam que Jericó foi destruída. Coincidência ou corroboração impressionante entre evidência arqueológica e texto bíblico? Agora, vamos falar sobre primeira escavação moderna. Em 1899, arqueólogos alemães Ernst Selling e Karl Watzinger realizaram primeiras escavações sistemáticas em Jericó, antes de Garstang. Antes de Kenyon, encontraram muralhas caídas, camadas de cinza, mas ficaram confusos pela estratigrafia complexa. Publicaram um relatório preliminar em 1908. Ruínas de Jericó são extraordinariamente complicadas. Múltiplas camadas de destruição. Impossível determinar a cronologia precisa com métodos disponíveis, mas incluíram uma observação intrigante. Moradores locais árabes nos disseram que tremores de terra são frequentes nesta área. Eles chamam Jericó de cidade que dança. Dizem que terra treme aqui mais que qualquer outro lugar na Palestina. Selin e Watzinger documentaram conhecimento local, conhecimento transmitido por gerações. Jericó sempre foi cidade sísmica, sempre foi lugar onde terra treme. Sempre foi lugar perigoso para construir muralhas. Eles também encontraram algo estranho nas camadas mais profundas. Havia marcações nas paredes de pedra, sulcos horizontais e intervalos regulares, como réguas, como se alguém estivesse medindo algo ao longo do tempo. Mediram algo, registravam algo. Mas Selin e Watzinger não conseguiram interpretar, classificaram como marcações decorativas de propósito desconhecido. Décadas depois, geólogos sugeriram interpretação diferente. Eram marcadores sísmicos, registros de deslocamento de rochas ao longo de anos. Sistema primitivo mais efetivo de monitoramento de atividade tectônica, habitantes de Jericó monitoravam terremotos, registravam padrões, acumulavam conhecimento por milhares de anos. E esse conhecimento permitia predições, permitia sobrevivência em terra que dançava. Agora vamos falar sobre descoberta que foi suprimida. Em 1950, enquanto Kenyon estava iniciando suas escavações, equipe italiana liderada pelo padre Paolo Donati
conduziu escavação paralela. Não no tel principal, mas nas colinas circundantes, encontraram rede de cavernas artificiais. Túneis cavados na rocha e dentro de uma altar de pedra com inscrições. As inscrições estavam em proto-cananita, datadas por estilo paleográfico para cerca de 1400 a.C. Padre Donati fotografou as inscrições, fez moldes em gesso e as enviou para especialista em Roma para a tradução. A tradução voltou 6 meses depois e era perturbadora. Dizia: ao Deus da terra que treme, oferecemos sacrifício, que nos dê aviso antes de dançar novamente, que preserve esta cidade até seu destino chegar. Pois sabemos que muros cairão quando vozes dos deuses soarem do céu. Vozes dos deuses soarem do céu. Eles esperavam que muros cairiam por sons do céu, por trombetas. Tinham profecia, tinham predição, sabiam que seu fim viria dessa forma. Padre Donati preparou o artigo para publicação, mas Vaticano interveio. Carta oficial do Santo Ofício ordenou suspender publicação. Material é sensível, pode causar interpretações problemáticas. Aguardar a revisão teológica, a revisão nunca veio. O artigo nunca foi publicado. Os moldes de gesso desapareceram dos arquivos em Roma. As fotografias foram classificadas. E Padre Donati foi transferido para a paróquia remota na Sicília, onde morreu em 1963. Mas um de seus assistentes guardou cópias das fotografias e as compartilhou discretamente com colegas. Elas circularam em círculos acadêmicos restritos e sobrevivem em arquivos privados até hoje. Agora vamos falar sobre o interesse da Guerra Fria. Em 1985, durante breve período de colaboração entre Israel e União Soviética, equipe de geofísicos soviéticos recebeu permissão para estudar Jericó. Oficialmente era pesquisa sísmica, mapeamento de falhas geológicas, mas havia interesse militar. Soviéticos estavam desenvolvendo armas acústicas, sistemas de som que podiam incapacitar soldados, derrubar estruturas, causar desorientação psicológica. E queriam saber se tecnologia similar tinha sido usada na antiguidade. A equipe, liderada pelo professor Dmitry Volkov do Instituto de Física de Moscou, instalou sensores sísmicos ao redor de Jericó, registrou vibrações naturais por 6 meses e descobriu algo extraordinário. As ruínas de Jericó ressoam naturalmente, vibrações sísmicas de fundo, imperceptíveis a humanos, mas constantes, são amplificadas pelo vale. E em certas condições meteorológicas, quando o vento sopra de direção específica através das montanhas circundantes, as ruínas produzem som audível, um zumbido grave. Como cântico distante, Volkov chamou isso de efeito Jericó, ressonância natural de vale sísmico amplificada por topografia, e calculou se instrumentos musicais fossem tocados em frequências específicas durante esses momentos de ressonância natural, vibração seria amplificada exponencialmente. Publicou artigo técnico em russo em 1987, mas nunca foi traduzido, permaneceu obscuro em revista soviética de geofísica. Até que em 2010 foi descoberto por pesquisador independente e divulgado online, dados de Volkov provam: Jericó é lugar único, geologicamente predisposto à amplificação acústica. Se alguém soubesse disso, poderia explorar, transformar vibração natural em arma. Agora, vamos falar sobre a noite que ninguém explica. Em março de 1932, durante escavações de Garstan, aconteceu incidente perturbador. 3 trabalhadores árabes locais passaram noite vigiando o sítio. Eram veteranos, experientes, não supersticiosos. Na manhã seguinte foram encontrados em estado catatônico. Olhos abertos, mas não respondiam. Tremiam incontrolavelmente. Quando finalmente recuperaram capacidade de falar, todos descreveram a mesma experiência. Durante madrugada, ouvimos som. Começou baixo, como o vento, mas cresceu, tornou-se zumbido intenso que fazia a terra vibrar. Sentíamos nas entranhas. Então, vimos luzes sobre as ruínas. Não era fogo, era brilho azulado, pulsante, e sentimos presença, algo antigo, algo que ainda habita esse lugar. Garstang documentou o incidente em seu diário privado, mas não publicou. Escreveu, obviamente, alucinação coletiva, possivelmente causada por exaustão e medo noturno, mas perturbador que 3 homens tiveram a mesma experiência. Dispensei-os, contratei novos trabalhadores, mas incidentes similares continuaram.
Em maio de 1933, assistente britânico de Garstan relatou ouvir cânticos emanando das ruínas à noite. Investigou, não encontrou ninguém, o som parecia vir da própria Terra. Em agosto de 1935, fotógrafo documentou orbes luminosos sobre o sítio em fotografia noturna de longa exposição. Garstan atribuiu a reflexos de acampamento, mas orbes estavam sobre áreas onde nenhuma iluminação estava presente. Explicações racionais existem. Gases de decomposição de matéria orgânica enterrada podem brilhar. Vibrações sísmicas de baixa frequência causam alucinações auditivas e visuais. Infrassom pode induzir medo irracional e sensação de presença, mas trabalhadores locais sempre souberam. Jericó é assombrada, não por fantasmas, mas por ecos. Vibrações aprisionadas em pedras, memória da destruição que ainda ressoa. Agora, vamos falar sobre o Quênia nunca publicou. Em 1954, durante a terceira temporada de escavação de Quênia, a equipe abriu câmara subterrânea que estava selada desde a antiguidade. Nenhum ar fresco tinha entrado ali por mais de 3.000 anos. O primeiro trabalhador a entrar era jovem arqueólogo britânico chamado Thomas Green. Desceu por corda, levava a lanterna. Deveria examinar conteúdo e retornar. Ficou lá dentro apenas 5 minutos. Quando saiu, estava pálido, suando, respirando com dificuldade. Disse que sentiu peso esmagador, presença opressiva, som de sussurros que não vinham de lugar nenhum. Kenyon desceu pessoalmente. Ficou 15 minutos. Quando retornou, estava visivelmente perturbada. Ordenou câmara reselada imediatamente. Escreveu em caderno de campo, nada de valor arqueológico, apenas entulho. Não vale investigação adicional. Mas a assistente que esteve presente confessou décadas depois. Havia algo lá. Vasos com inscrições, objetos de bronze. Kenyon fotografou tudo, mas então decidiu recelar. Disse que algumas coisas devem permanecer enterradas. Nunca explicou por quê. Gases tóxicos em câmaras seladas são perigo real. Dióxido de carbono acumulado, metano de decomposição, podem causar alucinações e pânico. Explicação racional existe. Mas por que Kenyon recelou câmaras sem documentar conteúdo adequadamente? Por que nenhuma foto foi publicada? Por que registros oficiais dizem nada de valor quando o assistente afirma o contrário? A câmara permanece selada até hoje. Localização exata foi omitida de mapas publicados, como se alguém quisesse garantir que nunca fosse reaberta. Agora, vamos falar sobre obsessão moderna. Em 2009, arqueólogo independente americano chamado Michael Patterson obteve permissão para estudar artefatos de Jericó no Museu Rockefeller. Estava pesquisando padrões de destruição por fogo, passou 3 meses examinando fragmentos de cerâmica, pedaços de madeira carbonizada, amostras de cinza, fazia medições, tirava fotografias, conduzia análises químicas. Colegas notaram mudança em seu comportamento. Tornou-se obcecado, trabalhava até madrugada, parou de comer regularmente, falava constantemente sobre padrões, sobre mensagem codificada nas cinzas. Em junho de 2009, foi encontrado no museu às 3 da manhã. Estava organizando fragmentos de cerâmica em padrões geométricos complexos no chão, espalhados por dezenas de metros. Quando guardas intervieram, estava murmurando números. Sec, Enisias Matemáticas, foi hospitalizado, diagnosticado com um episódio psicótico breve, tratado, estabilizado, enviado de volta aos Estados Unidos. Sua pesquisa foi arquivada como incompleta, mas em blog pessoal que mantinha, publicou a entrada final perturbadora 3 dias antes do incidente. Descobri algo, padrão nas cinzas não é aleatório, é intencional. Alguém organizou destruição de Jericó de forma específica, como ritual, como mensagem, tentando decodificar. Mas quanto mais estudo, mais sinto que não deveria. Como se conhecimento fosse proibido. Como se olhar muito profundamente fosse perigoso. O blog foi deletado dias depois. Não por Patterson, ele afirma que não tem senha, que alguém mais removeu o conteúdo, que foi alertado para parar de investigar. Explicação psiquiátrica é simples: estresse de pesquisa, isolamento, privação de sono, obsessão acadêmica que se tornou patológica. Mas Patterson não era o único caso. Outros pesquisadores de Jericó relataram experiências similares. Obsessão crescente, sensação de estar descobrindo algo proibido, pressão psicológica inexplicável. Talvez seja apenas padrão psicológico de pesquisadores em material controverso. Ou talvez haja algo em Jericó que afeta mentes,
algo nas próprias ruínas, nas vibrações, na memória geológica de trauma antigo. Agora, vamos falar sobre política moderna. Em 2011, Unesco, Organização Educacional, Científica e Cultural das Nações Unidas, menos admitiu Palestina como membro. Imediatamente, questões de patrimônio arqueológico se tornaram políticas. Jericó está em território palestino, mas foi escavada por britânicos, israelenses, americanos. Artefatos estão espalhados em museus pelo mundo. A autoridade palestina quer controle, Israel reivindica direito histórico e, no meio, verdade arqueológica se torna refém de política. A Unesco publicou resolução em 2017, reconhecendo Jericó como sítio palestino. Israel protestou, Estados Unidos se retirou da Unesco em resposta e pesquisas arqueológicas foram suspensas indefinidamente. Não é sobre história mais, é sobre território, sobre quem tem direito à narrativa, sobre quem controla o passado para justificar o presente, e enquanto políticos brigam, artefatos permanecem não estudados, sítios permanecem não escavados, verdades permanecem enterradas. Porque revelar o que realmente aconteceu em Jericó poderia validar ou invalidar reivindicações territoriais modernas. Então, instituições preferem não saber, preferem manter ambiguidade, preferem que Jericó permaneça mistério. Porque mistério não ameaça ninguém, verdade ameaça todos. Agora, vamos falar sobre o que não é dito. Entre 2000 e 2025, apenas 19 artigos acadêmicos foram publicados sobre Jericó em revistas arqueológicas principais. 19 em 25 anos, sobre um dos sítios mais importantes do mundo. Compare com Troia, 143 artigos no mesmo período. Compare com Pompeia, 278 artigos. Compare com Pirâmide de Gizé, 312 artigos. Jericó é deliberadamente ignorada. Não porque seja pouco interessante, mas porque é interessante demais. Porque toca em questões que ninguém quer responder. Quando jovens arqueólogos propõem pesquisas sobre Jericó, orientadores desencorajam. Tema controverso. Difícil publicar. Não vai ajudar sua carreira. E estudantes escolhem temas mais seguros. Quando pesquisadores independentes tentam acessar artefatos para estudo, enfrentam burocracia interminável, pedidos negados, permissões atrasadas, acesso restrito, como se houvesse interesse institucional em manter o conhecimento limitado e mídia mainstream não cobre. Quando descobertas são feitas menos como Igreja Bizantina em 2023, recebem nota breve, menção superficial, nenhuma investigação profunda sobre o que significa. O silêncio não é acidental, é estrutural, é sistêmico, é forma de controle mais efetiva que censura explícita, porque censura gera rebelião, silêncio gera esquecimento, mas a internet está mudando isso. Pesquisadores independentes publicam online, blogueiros divulgam, youtubers criam documentários, e verdade vaza através das rachaduras do silêncio institucional. Agora, vamos falar sobre como tudo mudou. Em 2005, Google lançou o Google Scholar. De repente, artigos acadêmicos obscuros se tornaram acessíveis. Alguém em qualquer lugar do mundo podia ler estudos sobre Jericó que antes estavam trancados em bibliotecas universitárias. Em 2008, Academia.edu foi lançada. Pesquisadores começaram a compartilhar trabalhos diretamente, contornando revistas acadêmicas, democratizando o conhecimento e pessoas começaram a ler, começaram a questionar, começaram a comparar narrativas oficiais com dados brutos e perceberam discrepâncias. Fóruns online surgiram. Reddit criou a comunidade R Biblical em 2010, milhares de membros, discutindo, debatendo, compartilhando descobertas que mainstream ignorava em 2012. Primeiro documentário amador sobre Jericó foi postado no YouTube. Produção simples, mas compilava evidências que revistas acadêmicas omitiam. Recebeu 500 mil visualizações em 6 meses. Instituições perceberam que estavam perdendo o controle da narrativa, que não podiam mais decidir o que o público sabia, que a internet havia quebrado o monopólio do conhecimento. Agora, vamos falar sobre pessoas comuns se tornando investigadoras. Em 2015, um programador americano chamado David Shum lançou o projeto Open Source, banco de dados digital de todas as escavações de Jericó. Compilou relatórios, fotografias, mapas, tudo em um lugar. Acessível gratuitamente,
Voluntários ao redor do mundo contribuíram, traduzindo artigos em alemão, russo, francês, digitalizando documentos antigos, criando modelos tridimensionais das ruínas baseados em descrições. Em 2017, físico britânico usou esses dados para fazer simulação computacional. Modelou como muralhas de Jericó responderiam a diferentes frequências sonoras. Publicou resultados em blog pessoal. Confirmou. Ressonância acústica era viável. Não precisou de universidade. Não precisou de financiamento, apenas computador, dados abertos e curiosidade. Em 2019, estudante de mestrado na Índia analisou imagens de satélite de Jericó usando inteligência artificial. Identificou anomalias no solo que sugeriam estruturas não escavadas. Compartilhou em Twitter. Arqueólogos profissionais confirmaram, eram câmaras desconhecidas. A arqueologia deixou de ser exclusiva de acadêmicos credenciados. Qualquer pessoa com habilidades, dados e determinação podia contribuir. E muitos contribuíram. Agora vamos falar sobre geração Z descobrindo Jericó. Em 2020, durante o lockdown da pandemia, TikTok explodiu. E com ele, interesse em mistérios históricos. Hashtag Ancient Mysteries tinha bilhões de visualizações. Criadores de conteúdo começaram a fazer vídeos sobre Jericó, explicando controvérsia de datação, mostrando fotos das muralhas caídas, discutindo teoria de ressonância acústica, em 60 segundos, de forma acessível. Um vídeo de criadora brasileira, As Muralhas que Caíram com Som, viralizou 23 milhões de visualizações. Comentários explodiram com perguntas, com teorias, com pessoas querendo saber mais, e então começou tendência. Pessoas recriando sons de Schoeffer, usando aplicativos de frequência, testando se podiam fazer copos vibrarem, se podiam fazer objetos se moverem com ressonância, transformando física acústica em experimento viral. Não era rigoroso cientificamente, mas era engajamento. Era curiosidade. Era a geração inteira descobrindo que antigos talvez fossem mais inteligentes do que escolas ensinavam. Professores de física começaram a usar Jericó em aulas ensinando ressonância através de história bíblica, conectando ciência e humanidades, de forma que currículos tradicionais nunca faziam. Agora, vamos falar sobre detectives digitais. Em 2021, o usuário do Reddit postou pergunta: por que não há escavações modernas em Jericó usando tecnologia atual? Thread explodiu. Centenas de respostas. E alguém decidiu investigar. Criaram um subreddit dedicado R. Jericho Mystery, missão compilar todas as evidências, identificar todas as lacunas, documentar todos os artefatos desaparecidos, mapear todos os encobrimentos. Colaboração massiva. Alguém na Alemanha encontrou relatório de Selin de 1908, não catalogado. Alguém em Israel fotografou artefatos de Jericó em depósito de museu. Alguém no Brasil traduziu o artigo russo de Volkov sobre ressonância sísmica, em 6 meses. Tinham compilado banco de dados mais completo sobre Jericó do que qualquer instituição acadêmica, com fontes citadas, com fotografias, com análises, e começaram a fazer perguntas difíceis. Por que certas datações foram descartadas? Por que certos artefatos desapareceram? Por que certos pesquisadores foram silenciados? Não tinham autoridade institucional, mas tinham números, milhares de pessoas, com habilidades diversas. Hackers, tradutores, estatísticos, físicos, historiadores amadores, trabalhando juntos, sem agenda política. Apenas curiosidade. Agora, vamos falar sobre comunidades secretas. Em 2022, servidores privados do Discord dedicados à arqueologia alternativa começaram a proliferar, com milhares de membros, discutindo teorias que a academia rejeitava. Um servidor específico, Ancient Tech Restored, focava em tecnologias perdidas. Jericó era tópico frequente. Membros compartilhavam não apenas informações públicas, mas também documentos vazados, fotografias não publicadas, relatos de funcionários de museus. Em 2023, membro do servidor afirmou ser ex-funcionário do Museu Rockefeller. Compartilhou fotografias de artefatos de Jericó nunca exibidos, incluindo fragmentos de metal com inscrições, pedaços de instrumentos musicais, amostras de liga metálica para análise impossível verificar a autenticidade. Mas fotografias eram convincentes. Mostravam artefatos com números de catálogo, com escalas de medição, com
aparência genuína. Outro membro, alegando ser pesquisador israelense, compartilhou resultados não publicados de análises metalúrgicas. Mostravam que bronze encontrado em Jericó tinha composição incomum, com traços de elementos que melhoravam propriedades acústicas, como se liga tivesse sido projetada especificamente para a produção de som. Novamente, impossível verificar, mas intrigante, e consistente com teoria de instrumentos acústicos avançados. Esses grupos operam nas margens, sem supervisão acadêmica, sem peer review, podem conter desinformação, mas também podem conter verdades que instituições não querem divulgar. Agora, vamos falar sobre tecnologia que revela segredos. Em 2020, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém usaram LiDAR Light Detection and Ranging para mapear subsuperfície de Jericó sem escavar. Laser penetra solo, revela estruturas enterradas. Descobriram câmaras extensas ainda não exploradas. Rede de túneis sob Utel. Estruturas que não aparecem em mapas de escavações anteriores. Evidência de que muito de Jericó ainda está escondido. Solicitaram permissão para escavar. A autoridade palestina aprovou. Israel bloqueou, citando questões de segurança. Escavações não aconteceram. Mas dados LiDAR foram compartilhados em conferência acadêmica. E alguém gravou e compartilhou online. E agora o mundo inteiro pode ver. Há muito mais em Jericó do que sabemos. Em 2022, o laboratório na Suíça analisou amostras de cinza de Jericó usando espectrometria de massa avançada. Identificou temperaturas de combustão superiores a 1.100 graus Celsius, muito mais quente que incêndio comum, e encontrou traços químicos incomuns, compostos que sugerem o uso de acelerantes. Não gasolina, obviamente, mas resinas, óleos, substâncias que intensificam fogo. Como se destruição de Jericó tivesse sido deliberadamente maximizada. Publicaram em revista de Química Analítica, não de Arqueologia. Então passou despercebido por arqueólogos. Mas químicos notaram e compartilharam. A tecnologia está revelando o que escavações manuais perderam, o que gerações anteriores não tinham ferramentas para ver, e quanto mais revelam, mais claro fica. Jericó foi evento extraordinário. Agora, vamos falar sobre experimento que ninguém esperava. Em 2023, engenheiros acústicos da Universidade Técnica de Berlim decidiram testar teoria de ressonância. Construíram um modelo em escala 1:10 das muralhas de Jericó, usando tijolos de barro sobre fundação de pedra. Exatamente como originais, fabricaram réplicas de chofares baseando-se em especificações de instrumentos antigos. 7 chofares, afinados em frequências harmônicas, entre 60 e 80 Hz, e testaram em câmara controlada, com sensores sísmicos simulando microtremores, tocaram os chofares em uníssono. Amplificaram com equipamento moderno para compensar escala reduzida, e o muro modelo começou a vibrar. Visivelmente, tijolos começaram a se deslocar. Após 3 minutos de som contínuo, seção do muro desabou. Caiu para fora. Exatamente como muralhas de Jericó, filmaram tudo, publicaram no YouTube, 20 milhões de visualizações em 2 semanas, comentários explodiram, então era possível. Antigos sabiam física, Bíblia estava certa. A academia reagiu com ceticismo. Modelo não é realista. Condições eram artificiais. Não prova nada sobre evento histórico real, mas não puderam negar. Ressonância acústica pode derrubar muros, é física. É real, é possível. E se é possível com tecnologia moderna, por que seria impossível com tecnologia antiga diferente? Por que presumir que antigos eram ignorantes? Agora, vamos falar sobre como a narrativa mudou. Em 2024, #Jerichotrut começou a trending no Twitter. Milhões de tweets, pessoas compartilhando descobertas, questionando versões oficiais, exigindo acesso a artefatos escondidos. Criadores de conteúdo no Instagram faziam posts detalhados, carrosséis com fotos de escavações, explicações de controvérsias de datação, infográficos sobre ressonância acústica, educando audiências massivas. Podcasts dedicaram episódios a Jericó, Ancient Mysteries Decoded, The Lost Technologies, Biblical Archaeology Uncovered, entrevistando pesquisadores independentes, dando voz a teorias marginalizadas. E algo mudou na consciência coletiva. Jericó não era mais apenas história bíblica para crentes ou mito para céticos. Era mistério genuíno. Era evidência de que antigos eram mais sofisticados do que admitíamos. Era desafio à narrativa progressista de civilização. Jovens especialmente se conectaram com isso.
cansados de serem ensinados que modernidade é superior, curiosos sobre o que foi perdido, questionando autoridades que esconderam verdades e instituições acadêmicas começaram a sentir pressão. Universidades receberam petições online, milhares de assinaturas, exigindo novas escavações em Jericó, exigindo publicação de artefatos guardados, exigindo transparência. Ainda não mudou política oficial, mas mudou conversa. E conversa é o primeiro passo. Agora, vamos falar sobre poder descentralizado. Não precisa mais de doutor de filosofia para estudar Jericó, não precisa de financiamento institucional, não precisa de permissão de gatekeepers acadêmicos, precisa de internet, de curiosidade, de disposição para questionar. E milhões de pessoas têm isso. Estudante do ensino médio no Japão pode acessar mesmos dados que professor em Oxford. Programador no Brasil pode fazer simulações que universidades não fizeram. Engenheiro na Nigéria pode analisar a acústica que arqueólogos ignoraram. Conhecimento foi democratizado e não pode ser recentralizado, né? Não pode ser controlado novamente. Gato saiu da caixa, instituições ainda têm vantagens. Tem recursos, tem acesso físico a sítios e artefatos. Tem credibilidade tradicional, mas não tem mais monopólio da verdade. E verdade está emergindo. Através de milhares de investigadores independentes, através de colaboração global, através de compartilhamento aberto de informação, sobre Jericó especificamente, consenso está se formando fora da academia. Algo extraordinário aconteceu ali. Não necessariamente milagre sobrenatural, mas também não conquista militar comum. Foi evento que combinava conhecimento natural, sincronização precisa e tecnologia que não entendemos completamente. E cada vez mais, pessoas acreditam que verdade completa ainda está por ser revelada, que artefatos escondidos contêm respostas, que quando finalmente forem estudados abertamente, reescreveremos história. Agora, vamos falar sobre o que vem a seguir. Instituições não podem segurar segredos para sempre. Não na era digital. Não quando milhões de pessoas estão observando, questionando, exigindo. Em algum momento, arquivos do Vaticano sobre Jericó serão vazados ou liberados. Em algum momento, artefatos em depósitos de museus serão fotografados e compartilhados. Em algum momento, cientistas com consciência publicarão dados que foram suprimidos. Não é questão de se... é questão de quando e quando isso acontecer. Quando a verdade completa sobre Jericó emergir, vai ser desconfortável para muitos. Para acadêmicos que construíram carreiras em negação. Para religiosos que preferem milagre inexplicável. Para políticos que usam história como arma, mas será libertador, porque verdade sempre liberta. Porque entender nosso passado real, não versão sanitizada, nos conecta com profundidade de conhecimento humano. Talvez descubramos que antigos dominavam a acústica que mal estamos começando a reaprender. Talvez descubramos que conhecimento científico não é invenção moderna, mas redescobrimento de sabedoria perdida. Talvez descubramos que história não é linha reta de progresso, mas ciclo de ganho e perda. E isso nos tornaria humildes, nos faria questionar outras certezas, nos abriria para possibilidades que descartamos como impossíveis. Jericó é apenas começo, é porta para a reavaliação de tudo que pensamos saber sobre antigos, sobre suas capacidades, sobre suas realizações, sobre o que foi perdido nas chamas que consumiram bibliotecas antigas. Agora, vamos falar sobre o que você pode fazer. Você não precisa aceitar narrativas prontas, não precisa confiar cegamente em autoridades, não precisa escolher entre fé e ciência, entre crença e ceticismo. Pode investigar por si mesmo, pode ler relatórios originais, pode comparar evidências, pode fazer perguntas que outros evitam. Sobre Jericó, pode acessar dados, pode ver fotografias das escavações, pode ler análises de datação por carbono 14, pode estudar física de ressonância acústica, pode entender geologia sísmica do Vale do Jordão e pode chegar às suas próprias conclusões baseadas em evidências, não em dogma acadêmico, não em doutrina religiosa, mas em análise cuidadosa e honesta. Talvez conclua que Josué realmente derrubou muralhas com trombetas, explorando o conhecimento de ressonância e sincronização sísmica. Talvez conclua que a história foi exagerada, mas núcleo verdadeiro permanece. Talvez conclua que ainda não temos informação suficiente para certeza. Qualquer conclusão é válida se baseada em evidências e raciocínio honesto. O que não é válido
é aceitar passivamente o que instituições dizem sem questionar. Porque Jericó prova algo fundamental. Autoridades escondem verdades não por conspiração maligna, mas por conveniência, por preservação de narrativas estabelecidas, por medo de admitir erro. E quando autoridades escondem verdades, cidadãos têm responsabilidade de buscar por si mesmos, de exigir transparência, de não aceitar silêncio como resposta. Então pergunte, investigue, compartilhe, exija acesso a artefatos guardados, exija a publicação de dados não divulgados, exija que ciência seja realmente aberta, porque conhecimento não é propriedade de elite acadêmica, é patrimônio humano. E Jericó, com todos seus mistérios, pertence a todos nós, e agora, pela primeira vez em milênios, a humanidade está despertando para a possibilidade de que antigos eram sábios, que tecnologias foram perdidas, que história oficial está incompleta, jovens em todos os continentes estão pesquisando, questionando, reconectando com o passado que foi tirado deles por narrativas controladas. E Jericó permanece ali, no deserto da Cisjordânia, 258 metros abaixo do nível do mar, guardando segredos em camadas ainda não escavadas, esperando que, finalmente, tenhamos coragem de olhar sem medo. As muralhas caíram há 3.400 anos, mas ecos continuam. Nas pedras, nos artefatos escondidos, nas perguntas não respondidas, nas verdades suprimidas que estão começando a vazar. E talvez, finalmente, estejamos prontos para ouvir, prontos para entender, prontos para aceitar que nossos ancestrais eram mais do que primitivos supersticiosos, que eram cientistas, engenheiros, conhecedores de forças naturais que mal começamos a compreender. Sempre começa da mesma forma. Artefato desaparece de museu. Relatório arqueológico é perdido em reorganização. Pesquisador é desencorajado de publicar descoberta controversa. Instituições acadêmicas não reconhecem oficialmente, mas em cadernos de campo, em correspondências privadas, em documentos vazados, há padrões claros, padrões de supressão que se repetem há séculos. Em 2018, pesquisadora alemã solicitou acesso a fragmentos de cerâmica de Jericó no depósito do Museu Britânico. Foi informada que material estava em conservação indefinida. 3 anos depois, ainda esperando, em 2019, equipe italiana propôs nova escavação usando radar de penetração de solo não invasivo. A autoridade palestina aprovou. Israel bloqueou. Escavação cancelada. Em 2020, durante a pandemia. Arqueólogo israelense publicou análise em blog pessoal, sugerindo que datações de Canyon estavam erradas. Universidade pediu que removesse post. Disse que prejudicava a imagem institucional. Ele removeu. Em 2021, documentário independente sobre Jericó foi produzido. Apresentava evidências de ressonância acústica. Foi rejeitado por todas as plataformas de streaming mainstream. Acabou no YouTube, onde recebeu 8 milhões de visualizações em 2022. Estudante de doutorado propôs tese sobre tecnologia acústica antiga usando Jericó como estudo de caso. Comitê rejeitou, disse que tema era especulativo demais. Ela mudou de tema. Em 2023, vazamento revelou que Smithsonian Institution tem fragmentos de bronze de Jericó nunca catalogados publicamente. Quando questionados, disseram que material é de proveniência duvidosa, não permitiram análise independente. Por que continuar tentando? Depois de tanto silenciamento, tanta frustração, por que não desistir? Porque alguns acreditam que verdade tem valor intrínseco, que conhecer nosso passado real nos torna mais humanos. Outros acreditam que segredos de Jericó poderiam revolucionar física acústica, engenharia sísmica, compreensão de civilizações antigas, e há quem veja além. Quem acredita que se Jericó teve tecnologia avançada, outras civilizações antigas também tiveram, que história precisa ser reescrita, que perdemos mais do que imaginamos e que recuperar esse conhecimento poderia mudar futuro, não apenas passado, mas algo mudou. Começou online, quase imperceptível. Fóruns de discussão, blogs obscuros, vídeos amadores no YouTube, pessoas compartilhando dúvidas, evidências, teorias que a academia descartava. Então veio explosão. Redes sociais, TikTok, Instagram, Reddit, Discord. De repente, milhões de pessoas estavam falando sobre Jericó, não arqueólogos profissionais. Pessoas comuns, estudantes, engenheiros, programadores, curiosos, criaram comunidades, compilaram dados, fizeram análises,
compartilharam descobertas e começaram a pressionar petições online, campanhas de e-mail, demandas por transparência. No TikTok, vídeos sobre teoria acústica de Jericó têm 120 milhões de visualizações combinadas. Jovens de 15 e 16 anos aprendendo física através de mistério bíblico, questionando por que escolas não ensinam isso. No Reddit, R. Jericho Mystery tem 83 mil membros. Catalogaram todos os artefatos desaparecidos. Mapearam todas as contradições em relatórios oficiais. Criaram linha do tempo de supressões que se estende por 150 anos em servidores do Discord. Pesquisadores independentes colaboram em tempo real, traduzindo documentos obscuros, analisando dados, fazendo simulações computacionais, sem financiamento, apenas paixão por verdade. Agora estudantes estão estudando Jericó sem supervisão acadêmica, sem aprovação de comitês de ética, sem temer peer review hostil, publicam em blogs, em YouTube, em TikTok, alcançando milhões. Engenheiros estão testando teorias de ressonância em garagens. Físicos estão modelando colapso de muralhas em computadores pessoais. Linguistas estão traduzindo inscrições antigas que a academia ignorou. E instituições não conseguem parar, porque conhecimento foi descentralizado, porque ferramentas foram democratizadas, porque a internet quebrou monopólio. Instituições acadêmicas estão perdendo credibilidade. Jovens não confiam mais automaticamente em professores. Checam fontes, comparam narrativas, exigem evidências. Museus estão sendo pressionados a abrir depósitos, a catalogar artefatos guardados, a permitir acesso digital. Resistem, mas pressão cresce. Revistas acadêmicas estão perdendo relevância. Pesquisadores publicam em plataformas abertas, recebem peer review de comunidade global, alcançam audiências maiores do que journals pagariam. Talvez seja o momento certo. Talvez a humanidade esteja finalmente pronta para aceitar que antigos eram sábios, que tecnologia não é privilégio moderno, que perdemos conhecimento que precisamos recuperar. Talvez o segredo de Jericó nunca devesse ter sido guardado. Talvez suprimir verdade sempre foi erro. Talvez medo de questionar narrativas estabelecidas nos custou mais do que ganhou. Mas uma coisa é certa: verdade está emergindo lentamente através de rachaduras em paredes institucionais, através de esforços de milhares de investigadores independentes, através de tecnologia que torna segredos impossíveis. Conhecimento de como muralhas de Jericó caíram nunca foi feito para ser contido em cofres de museus. Nunca foi feito para ser propriedade de elite acadêmica. Foi feito para ser compartilhado, questionado, explorado por toda a humanidade, porque não é apenas sobre Jericó. É sobre o que Jericó representa: capacidade humana de compreender forças naturais, de sincronizar com ritmos da Terra, de usar conhecimento para moldar a realidade. E se perdemos isso, se esquecemos como fazer, então recuperar não é apenas curiosidade histórica, é necessidade para o futuro. E agora, pela primeira vez em séculos, pessoas comuns estão despertando, recusando narrativas prontas, investigando por si mesmas, reconectando com o passado que foi escondido por gerações de controle institucional. Não são acadêmicos credenciados, são estudantes, engenheiros, artistas, programadores, aposentados curiosos, mas juntos formam um movimento de redescoberta, de reclamação de conhecimento que nos pertence. E Jericó é símbolo desse movimento, mistério que instituições não podem mais controlar. Verdade que está vazando através de milhares de canais digitais. Evidência de que, quando pessoas se unem em busca de conhecimento, nenhuma supressão pode durar para sempre. Se essa história te fez questionar o que sabemos sobre tecnologia antiga, deixe seu like e compartilhe com alguém que também gosta de mistérios profundos. E nos comentários me diga, que outro mistério histórico você quer que eu investigue? Os túmulos perdidos dos faraós negros da Núbia, os manuscritos secretos da Biblioteca de Alexandria, a tecnologia impossível de Göbekli Tepe ou as cidades submersas do Mediterrâneo, ou sugira outro tema. Seus comentários decidem o próximo episódio. Obrigado por passar essas 2h30 comigo nessa jornada pelos mistérios de Jericó. Que essa história te lembre que verdade sempre vale a busca. Que antigos eram mais sábios do que nos ensinaram, e que conhecimento, quando compartilhado livremente, não pode ser contido. Boa noite e bons sonhos.